que está tentando resolver alguma situação difícil que envolva uma outra pessoa, mas acha que não tem a necessidade de uma audiência judicial? Você sabia que pode resolver isso com a mediação jurídica? Pois é, essa é mais uma oportunidade para as partes resolverem seus próprios conflitos sem a sentença aí de um juiz. E esse assunto vai ser abordado agora no nosso quadro Entrevista, que vem evento em breve sobre o assunto. E olha só, para falar sobre esse assunto, estou recebendo aqui a advogada, mediadora e árbitra, a doutora Ana Sarmento. Muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaqueline. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, que você sempre abre para a gente falar sobre esse assunto. Mas é sempre muito importante a gente, né, tá levando para a população que tem situações que podem ser resolvidas de forma mais prática, mais rápida, né, mais célere e até não acumular tanto, né, caso aí para a justiça decidir, Isso, não é? Exato. A gente tem hoje na mediação de conflitos, né, não é um novo jurídico, entendeu, Jaqueline? O pessoal fala muito, é um novo, não. A mediação, ela existe desde que o mundo é mundo. Sim. Eu tenho dito por onde passo que a gente tem essa capacidade. A gente não foi desenvolvida a habilidade de mediar conflitos, né? A gente tem que entender que nós precisamos aprender Sim. a lidar com os conflitos que a gente gera. Verdade. Porque assim, quem melhor do que quem criou o conflito, quem gerou o conflito, para poder refazer essa situação. Então, na mediação, você tem um terceiro imparcial, uma pessoa não interessada, né? Que não é parte nem favor nem Sim. contrária de nenhum dos participantes do conflito, para poder direcionar, para poder ressignificar essa contenda e para poder fazer com que as partes encontrem juntas a solução. Porque Claro. na mediação, quem dá a solução não é o mediador, são as partes. Isso é interessante porque muitas vezes as partes chegam até, né, uma sem olhar para a outra, Isso. sem querer conversar. E é um momento muito importante porque a decisão vai ser tomada por elas mesmas, né, as partes. Isso. E aí, uma grande dúvida, né, das pessoas, como é que funciona a mediação? Ela, na prática, ela tem validade? Os efeitos, eles são válidos, né? Eu acho que é uma dúvida recorrente aí das pessoas. A mediação, ela pode ser extrajudicial ou judicial. Quando você faz uma câmara privada, né, como é o caso da Media, que é a câmara a qual eu sou presidente, a gente tem um convênio com o TJ Sergipe e nós temos um cadastro no Conselho Nacional de Justiça. É a única câmara a nível de estado de Sergipe que tem essa validação. Sim. Então, quando você faz uma mediação, ela por si só já é um título executivo extrajudicial. Certo. Quando você quer que ela se torne um título executivo judicial, aí a Câmara encaminha para o TJ, tem um núcleo próprio dentro do Tribunal de Justiça, né, que é o núcleo pré-processual, e lá a juíza vai homologar aquele acordo. Então chegando vai ter que passar pelo juiz. Não, o juiz não vai mexer mais no que está definido. O juiz apenas vai homologar para que aquele título se torne executivo judicial. Certo. Qual é a diferença na prática, Jaqueline? Na prática não existe diferença de direito, só execução do título. Certo. Tá? O executivo judicial tem um artigo do código próprio, o executivo extrajudicial, outro artigo, né, que rege. Mas os efeitos são os mesmos. São os mesmos, são né? os mesmos. Agora, a gente, né, também pode falar um pouquinho sobre a mediação empresarial. Como é que ocorre? Em que situação a gente pode utilizar? A gente tem visto, assim, por conta da crise, inclusive, né, tem aumentado muito as empresas familiares. Sim. Né? E nós sabemos que a gente, quando trabalha, a gente passa a maior parte do nosso tempo no local de trabalho. A gente fica mais tempo no local de trabalho do que em casa, muitas vezes. Acaba gerando aquele vínculo, Isso. né? E são as relações... Como se fosse a segunda família. Exatamente, é uma extensão da nossa casa. Extensão. E é um local muito propício para contendas, para diferenças. E muitas vezes no local de trabalho, se existem problemas que, quando eles não resolvidos, eles refletem em outros setores da empresa. Sim. Né? Então, toda empresa hoje que se preze tem um núcleo de mediação dentro dela. Para quê? Para quando detectado o problema, esse problema ser passado imediatamente pelo núcleo de mediação, para que isso não se dissemine para os outros setores, porque assim, a improdutividade gera infelicidade. Sim. E com a infelicidade, você tem uma perda de qualidade de serviço, isso afeta de maneira direta e indireta todos que estão ao seu redor. Então, a mediação empresarial, ela tem vindo assim
tem tido assim um grande e largo sucesso a nível do Sul e Sudeste, e a gente está tentando introduzir essa consciência aqui no Nordeste. Maravilha. E para fechar, né? Aracaju pode comemorar, em breve vai ter um super evento que vai falar exatamente sobre essa mediação empresarial e também advocacia colaborativa, é isso? Que a advocacia colaborativa, né, para quem é da área jurídica, né, precisa compreender que o novo do direito é a advocacia colaborativa. Sim. Essa advocacia que tem um viés humanizado. Perfeito. Né? A gente precisa muito trabalhar isso. Os advogados precisam entender que o mediador não veio para competir no mercado de trabalho. Sim. Porque na mesa de mediação o advogado é indispensável. Muitas e muitas vezes, na maioria das vezes. Então, o advogado com viés colaborativo é esse advogado que traz a contenda para a paz, ela ressignifica de maneira concreta esse litígio. Então, esse evento vem trazer os esclarecimentos através dos melhores nomes que nós temos hoje no cenário nacional. O nosso evento vai acontecer entre agosto e setembro. Nós tivemos uma modificação de data, por um motivo de força maior, problema de voo. Sim. E a gente vai, se você nos permitir, a gente volta aqui para poder passar essa data com mais precisão para vocês. Pode ter certeza. Eu agradeço desde já, né? As portas aqui da TV Atalaia estão sempre abertas, o programa Você em Dia sempre falando algo que é de muito interesse da sociedade, e agradeço pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Jaqueline. Muito obrigada. Precisando é só chamar. Obrigada, tá bom? viu?